podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre o papel, as novidades e as tendências da indústria de hidrogênio, um vetor energético que promete mudar a indústria de energia. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui comigo, mais uma vez, meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos nessa. Beleza, vamos nessa. Como esse é o primeiro episódio que a gente está gravando sobre hidrogênio, né? Especificamente, eu acho que é legal até a gente dar um contexto geral e um pano de fundo aí para quem não está tão imerso no assunto, né? A gente está falando de uma fonte energética que muitos consideram combustível do futuro, né? E também é uma das mais importantes fontes de energia para esse movimento de transição energética e do combate à crise climática também. Queria que você falasse um pouco sobre o papel do hidrogênio hoje no mercado de energia global. Legal, Tomás. Acho que primeiro vale contextualizar, né, que o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo. Ele está presente em quase tudo, né, matéria orgânica, né, no nosso corpo, no núcleo do Sol, gerando energia de fusão nuclear, que a gente já falou em alguns outros episódios, e até em boa parte dos combustíveis fósseis que nós usamos hoje. Né, o metano, né, o gás natural, é CH4, né, são um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Inclusive, a gente vai falar um pouco do processo de produção de hidrogênio que dá para fazer o hidrogênio como combustível a partir do gás natural. A mesma coisa na própria gasolina, né, que é o octano, está presente na gasolina como o vetor energético, tem 18 átomos de hidrogênio e 8 de carbono. Então o hidrogênio está em quase tudo, né? Então por isso ele se torna algo com potencial enorme, né, de uso, de exploração. A gente já usa bastante hidrogênio como combustível e como vetor energético. A demanda atual está em torno de 94 milhões de toneladas métricas e é usada hoje principalmente na indústria de petróleo, na produção de amônia, né, de metano, e o consumo deve aumentar muito. A gente vai falar ao longo do episódio o porquê dessa razão, desse consumo, mas a estimativa da Agência Internacional de Energia é que até 2050 esse número chegue até 350 a 530 milhões de toneladas métricas, né, até 2050, o que seria algo entre 3 e 5 vezes o consumo atual, global, principalmente sendo consumido na indústria propriamente dita e na área de transporte e logística, porque o hidrogênio tem uma série de vantagens em termos de densidade energética que faz com que ele seja um supercombustível, né, para substituir aí os combustíveis fósseis nessas indústrias. Só que um problema que a gente tem hoje no modelo de produção atual é que a maior parte do hidrogênio é produzido através da reforma do gás natural, que a gente chama aí de hidrogênio cinza. E o que está entrando agora no panorama e que pode de fato mudar o jogo da indústria de hidrogênio, conectando esse tipo de combustível com a transição energética, é a entrada em massa e a viabilidade econômica do hidrogênio verde. Mas isso eu acho que é um assunto aí para a gente ir discutindo um pouco mais para frente. Muito bom. Ainda, né, colocando esse pano de fundo para a nossa discussão, esse contexto geral, você falou sobre hidrogênio cinza e também sobre hidrogênio verde, né, que eu acho que a gente vai explorar bastante aqui no episódio. Mas antes também de entrar mais a fundo aí nessas questões, eu queria que você falasse um pouco desse arco-íris do hidrogênio, né, esse conceito que se fala, e onde é que está o hidrogênio verde nesse espectro de cores? Cada mês que passa, cada ano que passa, surge uma nova cor de hidrogênio. As cores que a gente tem de hidrogênio, elas representam a matéria-prima que é utilizada para a produção do hidrogênio
e também o processo no qual ele é produzido. E eles representam algumas vantagens e desvantagens dependendo de qual for. Primeiro, que eu acho que vale a pena falar, é hoje o que é dominante em termos de produção e utilização, que é o hidrogênio cinza, que ele é feito através da reforma do vapor do gás natural, sem captura de carbono, sem CCUS. A gente já falou aqui em outro episódio sobre esse processo, né, de captura e utilização e armazenamento de carbono. Então, essa produção do hidrogênio cinza ele é feito através da reforma do gás natural, né, aquele CH4 que a gente falou no início do episódio. Você também tem o hidrogênio azul. Vou falar aqui dos principais. Né? O hidrogênio azul é obtido pelo mesmo processo, é uma reforma do gás natural, mas ele também usa a aplicação de captura e armazenamento de carbono. Então você consegue emitir, né? O cinza não é um hidrogênio renovável, o azul também não é, mas ele consegue capturar de 85% a 95% do carbono que é emitido. Então ele é quase renovável, né? Ele é fechado, tem um ciclo fechado aqui que você emite carbono, mas consegue capturar ele de volta, né? Não deixando na atmosfera. Você tem o hidrogênio mais poluente, vamos dizer assim, que é o preto e o marrom, né? Ele varia pelo tipo de carvão utilizado, mas ele é feito através da gasificação do carvão. Né? A diferença do preto e marrom é o tipo de carvão mineral que você usa, né? da origem dele. Você tem o hidrogênio rosa, que ele é feito através da eletrólise via energia nuclear. Você usa a energia nuclear para fazer a eletrólise da água e separar. E ele é muito importante porque a eletrólise da água é o processo utilizado pelo hidrogênio verde. Como é que é o processo de maneira bem simplificada? Você faz a eletrólise da água separando, né, a água H2O, né, hidrogênio e oxigênio. Você faz a eletrólise da água separando, joga a eletricidade para separar o hidrogênio do oxigênio. E o que você tem de produtos é o hidrogênio como combustível e o oxigênio, que é super benéfico para a atmosfera. Então a diferença do rosa para o verde, que é o que a gente vai abordar com maior intensidade, é como é que você gera essa eletricidade. Então o hidrogênio verde, você gera eletricidade através de fontes renováveis, eólica, solar, hidro, faz a eletrólise da água e gera hidrogênio a partir dele. Então todo o processo é net zero, né? Ou seja, você não gera emissões porque você está gerando, fazendo eletrólise da água através de fontes renováveis. E também é legal mencionar o hidrogênio branco. O hidrogênio branco ele é obtido através de reservas naturais. Foi encontrado recentemente lá na França um reservatório enorme de hidrogênio branco. Esse aí você simplesmente extrai ele dos reservatórios naturais que já existem na natureza. Então acho que tem outras cores aí, tem o turquesa, que vão surgindo aí de momento a momento, né, que são processos novos de produção do hidrogênio, mas esses aí que a gente mencionou são os principais hoje em dia, são as principais rotas, as mais promissoras para a produção de hidrogênio de maneira renovável. Legal, Hudson. Vamos então deixar as outras cores de lado aí por um momento e focar agora no hidrogênio verde, né? Você falou alguns dos benefícios, vantagens e propriedades dele, mas qual que é o potencial de impacto que a gente está falando? Eu acho que é um impacto enorme. O hidrogênio tem se cacifado para ser uma grande alternativa renovável, principalmente pela alta densidade energética que ele tem. Quando você compara, por exemplo, com outros combustíveis, né, o hidrogênio ele tem uma densidade energética de aproximadamente 142 megajoules por quilograma. Para ter uma referência, né, a gente está falando de 142. A gasolina é 1/3 disso, 47. Né, o gás natural também, por aí, né, o metano, 55. Ou seja, nenhum deles chega sequer à metade do poder calorífico do hidrogênio. Isso é muito impactante porque todas as rotas, e aí incluindo além dos combustíveis que são queimados, também a parte de geração elétrica, não conseguem gerar calor com esse nível de densidade. Então, nas indústrias,
por exemplo, que consomem muito calor, né, para os processos industriais, como a indústria química, siderurgia, transporte marítimo, transporte de cargas pesadas, você precisa dessa geração de calor em alto grau, e o hidrogênio tem um potencial enorme para poder conseguir abastecer esse tipo de indústria usando o hidrogênio verde de forma renovável, que outros combustíveis que a gente fala aí, gasolina, o gás, né, o carvão, o querosene, a própria madeira, não conseguem fazer, né, ou seja, de maneira renovável. Além disso, né, o hidrogênio, né, por causa dessa alta densidade energética, ele tem um potencial de ser transportado. E isso gera implicações até geopolíticas, né? A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, a discussão sobre como é que você chega, né, você obtém o gás lá da Rússia, e como é que a Europa está lidando com isso, principalmente para o aquecimento das casas, né, durante o inverno. E a eletricidade, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de ser transportada em longas distâncias, né? É difícil você gerar eletricidade aqui no Brasil e consumir eletricidade na Europa, por exemplo. Você tem que transformar a eletricidade transportar dentro de algum outro tipo de vetor energético. E aí, mais uma vez, o hidrogênio tem um potencial enorme, porque você pode transformar a energia eólica, solar, de biomassa, de outras energias renováveis, através da eletrólise em hidrogênio, transportar para outros lugares do mundo e ser consumida lá. Então você não precisa estar no mesmo local do consumo. Então isso tem uma implicação geopolítica tão grande quanto a do próprio petróleo, né? que é hoje uma das fontes, petróleo e carvão, as fontes predominantes, exatamente por isso, porque você consegue transportar, né, lá do Oriente Médio, por exemplo, para outros lugares do mundo, né, coisa que você não consegue fazer com a eletricidade. Em termos de mercado, a gente está realmente falando de números bem grandes, né? O Brasil tem um potencial enorme, porque o Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. A gente tem mais de 80% da nossa matriz elétrica sendo gerada através de fontes renováveis, e o hidrogênio verde é produzido através de eletricidade. Então você, de fato, tem um potencial muito grande, já instalado, é só um pouco transformar. A oportunidade total de produção de hidrogênio verde, segundo a empresa de pesquisa energética, é algo em torno de 15 a 20 bilhões de dólares até 2040, com maior potencial no mercado doméstico, que é cerca de 10 a 12 bilhões. Então, o número a produção, né, o número de plantas em produção de investimentos é algo enorme nos próximos anos. Já tem mapeado cerca de 30 bilhões de dólares, né, pelo Instituto Nacional de Energia Limpa. Então, assim, acho que eles têm um potencial muito grande para a utilização do hidrogênio verde aí nos próximos anos e décadas. A gente tem aí de um lado um potencial, né? Mas e os desafios para destravar esse potencial? Quais são eles aí na sua visão? Sempre que a gente fala do mercado de energia e de desafio, a gente não consegue fugir do aspecto regulatório. O mercado de energia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um mercado altamente regulado, é super estratégico para os países, então ele tem regras específicas dependendo da condição de cada país. E você inserir o hidrogênio em grande quantidade na matriz energética muda muita coisa. Então você tem que ter muito cuidado, né, em termos de segurança energética, de como é que você vai fazer a aplicação. Por exemplo, você usa, como a gente estava falando, eletricidade para a produção do hidrogênio verde. E essa eletricidade hoje é utilizada para outros fins. Se você começar a ter uma produção muito grande de hidrogênio verde, você vai tirar o consumo elétrico de outra utilização, né, que está sendo feita. Então esse cálculo do trade-off é muito importante. Quando você fala de hidrogênio de maneira geral, aí você fala até da questão de emissões, né, porque você tem que olhar a cadeia como um todo. Então a produção de hidrogênio cinza, né, hoje a principal fonte do mundo de produção de energia é carvão, elétrica inclusive. Então você tem aí um potencial de gerar o hidrogênio, mas o hidrogênio não ser verde, não ser limpo. Então acho que esses dois desafios talvez sejam os principais. E também acho que o custo de produção. Hoje uma estimativa, né, feita num estudo da USP,
mostra que para você utilizar o hidrogênio como fonte de combustível para transporte urbano, né, esse estudo foi feito para mapear a viabilidade de utilização desse tipo de combustível em São Paulo, você está falando aí de um custo de cerca de 60% acima do custo de etanol ou gasolina. Claro, tem muitas tecnologias, tem vários investimentos sendo feitos, essa curva tem descido muito, a curva do custo, como é natural em qualquer tipo de nova tecnologia, mas hoje você ainda tem um certo gargalo aí em termos de custo para a utilização. Mas essa curva tem descido bastante e tem uma estimativa de que em breve o hidrogênio como combustível para veículos será amplamente utilizado. Aí você tem um outro desafio que é a infraestrutura para isso acontecer, que é algo que a gente até já debateu bastante no episódio de veículos elétricos. Né? Isso se aplica para os veículos elétricos para reabastecer e se os veículos começarem a utilizar hidrogênio, a logística, né, a infraestrutura de distribuição do hidrogênio propriamente dito. Perfeito, Hudson. A gente tá falando, né, sobre tudo isso que a gente conversou até o momento. Essa mudança, essa transição, né, nessa frente, ela já está acontecendo, ela ainda vai acontecer, enfim, acho que eu queria te perguntar, né, o que o já era, o que já é, o que vai ser da indústria de hidrogênio. Ela já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer em determinados momentos. Né? A redução do custo e a discussão da implementação dos projetos do uso de hidrogênio já tem acontecido, a gente falou no início do episódio, é um mercado que já é relativamente grande, mas é muito subutilizado. Você tem um potencial muito maior, principalmente na parte de logística, transportes e indústrias que demandem alto poder calorífico, como a gente tinha mencionado. Então, embora a produção já seja bastante grande, tem uma série de investimentos sendo feitos para colocar esses projetos em pé. O Instituto Nacional de Energia Limpa, como eu tinha mencionado, fez um mapa que os projetos em desenvolvimento já somam 150 bilhões de reais hoje no Brasil. Então, isso tudo entrando em produção, você vai ter talvez a questão do desafio do consumo, né, o que chama dos off-takes, para poder usar. É um movimento super importante do que está acontecendo. A Petrobras recentemente anunciar a intenção dela de caminhar na área de transição energética para um movimento que é super interessante, que é duplamente interessante. Né? A Petrobras domina bastante as tecnologias de produção de petróleo offshore, né, distante, né, no mar, e ela, utilizando muitos desses conhecimentos, ela anunciou inicialmente a intenção de fazer grandes investimentos em eólico offshore, usando parte desse conhecimento de operações em alto mar, e agora a produção de hidrogênio a partir dessa eletricidade geradas por eólico offshore. Então é uma super integração entre eólico offshore e hidrogênio verde, que é uma sinergia muito grande, porque você consegue gerar muita eletricidade e muito hidrogênio, muito combustível a partir disso, e o hidrogênio é transportável, a energia elétrica da eólica offshore não. Então você consegue fazer uma planta aí em alto mar. Eu acho que vale a pena também ficar de olho no que a Toyota está fazendo. A gente já discutiu aqui algumas vezes o mercado de veículos elétricos, e tem BYD, Tesla, uma série de empresas fazendo esses grandes investimentos na rota dos veículos elétricos, e a Toyota fez movimentos muito fortes para o uso do hidrogênio como padrão de combustível para os veículos do futuro, os veículos net zero. No começo as pessoas olhavam meio desconfiados, né, já que as maiores empresas eram a Tesla, BYD, todo mundo apostando em veículo elétrico, mas com a redução do custo do hidrogênio e esses altos investimentos sendo feitos e a viabilização do hidrogênio verde como uma fonte, essa tese da Toyota tem ganhado muita força. E praticamente todas as montadoras estão olhando, né, para esse movimento que a Toyota tem liderado como... a Toyota já tem uma grande experiência em produção de veículos híbridos. A gente tem, o Prius como um dos principais, um dos pioneiros nesse tipo de tecnologia.
E acho que vale destacar um projeto feito aqui no Brasil, né, que a Toyota tem feito em parceria com a Shell, com a USP, Raizen e o Senai CETIC. Ele tem usado a plataforma do Toyota Mirai, que é um sedã da Toyota, para fazer um carro movido a hidrogênio produzido no próprio carro, na célula combustível, a partir de etanol. Então você tem um ciclo totalmente verde, né, totalmente clínico. O etanol é um biocombustível, é um combustível líquido renovável, e a partir do etanol você faz a produção do hidrogênio na célula combustível do carro, e aí tem sido colocado essa rota como uma das mais promissoras para atingir de fato o transporte em massa com emissão zero, com a vantagem do etanol ser transportável, é mais fácil de ser transportado, a infraestrutura já está pronta, você consegue achar o etanol, e em vez de você queimar o etanol que gera emissões, você faz a reforma do etanol, gera hidrogênio que é super limpo, e esse carro vai emitir aí, vai consumir o hidrogênio e emitir oxigênio, em vez de gás carbônico. Provavelmente esse carro vai ser super limpo para isso. Então, acho que vale a pena esses 3 movimentos aí, os projetos de hidrogênio já feitos aqui no Brasil, o movimento que a Petrobras tem feito na integração de eólica offshore com hidrogênio verde, e esse projeto aí da Toyota de veículos híbridos a hidrogênio, né, etanol e hidrogênio. Acho que é uma super aposta aqui, que aí o Brasil tem total condição de liderar nos próximos passos, né, no que vem por aí. Bom, a conversa, como sempre, está excelente, mas acho que já está na hora da gente fechar esse bloco e ir para o Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, vamos lá. No Energy Beats de hoje, eu gostaria de deixar 2 dicas, na verdade 2 relatórios da Agência Internacional de Energia. Fazia tempo que eu não puxava os relatórios de lá, que são sempre muito bons para quem quiser se aprofundar mais no assunto. O primeiro é o Hydrogen Patents for Clean Energy Future, da Agência Internacional de Energia. Foi publicado em janeiro de 2023, janeiro desse ano. Ela fala sobre a corrida tecnológica, faz um mapa das patentes que estão sendo desenvolvidas, como toda vez que a gente enfrenta esse cenário de novas tecnologias sendo adotadas em massa, você tem muito investimento sendo feito em novas tecnologias para reduzir o custo, aumentar a difusão, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Então, a Agência Internacional de Energia fez esse mapa de patentes, né, ligados à indústria de hidrogênio, com uma série de tecnologias com grande potencial aí para aplicação na produção, distribuição e utilização do hidrogênio. O segundo relatório também da Agência Internacional de Energia é mais recente, é agora de setembro de 2023, que é um panorama global da indústria. Eles publicam com uma certa periodicidade esses relatórios panorâmicos, é o Global Hydrogen Review 2023, então vale super a pena ver. Ele fala sobre os movimentos de investimento ao redor do mundo, o grau de maturidade dos projetos, os próximos passos, os desafios regulatórios. Eles fazem realmente um panorama geral do hidrogênio no mundo. Vale super a pena usar esse relatório aí como guia para navegar dentro dos próximos passos. Bom, esses foram meus beats de hoje. Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, o meu beat de hoje eu vou fazer um pitch um pouco diferente. Eu vou falar sobre uma startup, que é a Universal Hydrogen. Eles foram citados, inclusive, no artigo da MIT Tech, que inspirou esse episódio aqui. Eles são empresa especializada, né, no uso de hidrogênio para aeronaves, para o setor aéreo, né? Enfim, da instalação de kits para aviões comerciais e outros tipos de soluções derivadas para poder aí viabilizar o uso do hidrogênio no setor aéreo. Eu acho que ali no site deles é interessante a gente ver aí, quando a gente fala do que já é e do que vai ser, ajuda a dar uma boa ideia para tangibilizar muito do que a gente falou nesse episódio. E quem sabe aí rende aí uma pauta para o episódio seguinte, né, Hudson? Para a gente começar a falar de como aí diversas pontas da indústria
já estão explorando esse potencial e as novidades. Então já fica aí um teaser aí dos nossos próximos capítulos, episódios, embora a gente não saiba quando vai ser ainda, mas vamos fazer, né? Com certeza, esse é um assunto aí que promete aí permear por nossos episódios por muito tempo, né? Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida, e também nas nossas redes sociais. Tomás, mais uma vez, obrigado pela nossa conversa. Obrigado, Hudson. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.